A história da urbanização brasileira. Como vimos na última aula, a urbanização ocorreu em todo o mundo a partir principalmente da Revolução Industrial. Porém, aqui no Brasil, ela ocorreu nas últimas décadas do século XIX, ali pelos anos 1850 para frente. Especialmente nós que moramos em cidade grande, sabemos que quando pensamos em urbanização, nos vem à mente os congestionamentos, que nós chamamos de trânsito, a poluição, que causa tantas doenças nas pessoas, a falta de segurança, muito barulho, pessoas indo e vindo, principalmente em lugares comerciais, pedestres, bicicletas, muitos ônibus. Todos esses fenômenos ocorrem porque 8 em cada 10 pessoas, cada 10 brasileiros e brasileiros vivem em áreas urbanas, vieram das áreas rurais para a área urbana. Lembra do êxodo rural? Observe essa imagem. Tem poucos carros, poucos prédios, poucas pessoas. É São Paulo em 1930. Essa é São Paulo nos dias atuais. Já mudou completamente sua paisagem, sua urbanização, porque o número de pessoas aumentou. Veja que diferença. Há 60 anos atrás, nós éramos 70,2 milhões de brasileiros. Hoje, somos 209,3 milhões de brasileiros. A população urbana subiu de 44% para 85%. Isso mesmo, hoje 85% dos brasileiros moram na zona urbana. Veja só, dizer que as cidades brasileiras não foram planejadas também é uma ideia falsa. Sim, elas foram planejadas. A questão que aconteceu é que a urbanização ocorreu em maior escala do que o esperado. Então, foram feitos planos diretores. O que são os planos diretores? São planejamentos para o crescimento das cidades, para construções, para não só construções, mas as cidades necessitam absorver e atender a população. Então, nesse plano diretor, provavelmente tem lá a construção de um posto de saúde, construção de escolas, construção de bancos, construção, enfim, de tudo que a população necessita, de mercados, de farmácias. E o que aconteceu? Nos planos diretores, lá décadas atrás, antigamente, eles eram de um jeito, mas chegou na cidade mais gente do que o esperado. Então deu a impressão, a ideia de que a cidade não estava preparada, não estava planejada. Mas sim, foi planejado o crescimento dela. Só que não aconteceu a absorção. O que é essa absorção? É caber todo mundo ali naquele mesmo espaço, entende o que eu quero dizer? Então, não acompanhou o ritmo das infraestruturas, dos serviços, como eu já disse. Bom, a maior parte das médias e grandes cidades cresceu, então, entre as décadas de 1950 e 1960. E esse processo, na realidade, teve início muito antes, ainda ali no final do século XIX, 1870, 1880, por aí, até continuar esse crescimento, aí dar um boom no crescimento em 1950, 1960. Veja você que o crescimento das cidades demorou a acontecer. Então, a história da urbanização brasileira foi diferente da urbanização lá na Europa, que aconteceu na época da Revolução Industrial, porque aconteceu de uma maneira mais prolongada, porém de uma maneira mais
com maior impacto, porque se tinha 44% de pessoas na área urbana e de repente tem 85%, significa que o número de pessoas que tinha na área urbana dobrou. Concordam comigo? Bom, atualmente existem 18 planos diretores para o crescimento das cidades. Isso significa que nós estamos na 6ª fase da história do planejamento urbano no Brasil. A história da urbanização continua, ela não parou, e isso é possível. Por quê? Porque existe a elaboração, a implementação, a efetivação desses planos, que é o que eu falei. Não adianta só planejar, tem que implementar. O que é implementar? É construir. Se vocês acompanharem no Instagram, no Facebook, vocês vão perceber normalmente o prefeito de Osasco, por exemplo, ele sempre mostra a construção de uma praça, a construção de uma escola, a construção de um hospital, a construção de um posto de saúde, construção de uma área de lazer para idosos, enfim, construção de parque ambiental, construção de hospital para animais. Isso dentro da nossa cidade. Imagine no Brasil. Isso tudo vai sendo implementado para quê? Para o crescimento da cidade. E é dessa forma que as cidades, todas as cidades, vão crescendo e vão se tornando ainda melhores para viver. Bom, de qualquer forma, as cidades têm então, nesses instrumentos, nos planos diretores, uma ferramenta para promover a transformação que elas precisam. Por quê? Osasco, por exemplo, acabou de ser eleita uma das melhores cidades para se trabalhar, porque ela é uma cidade que vem crescendo economicamente, não só em tamanho, mas economicamente. Acontece só em Osasco? Não, eu estou falando da urbanização brasileira, de todo o nosso país. Agora responda. De acordo com o texto, as cidades foram planejadas, mas alguns fatores contribuíram para que esses planejamentos não fossem executados. O que aconteceu? Por que não foi executado de maneira que desse realmente certo? E pareceu que a cidade não foi planejada. E agora você vai fazer uma pesquisa sobre o que é um plano diretor e vai registrar o que você descobriu na sua pesquisa. Bons estudos, dê seu like, se inscreve no canal, beijinho no coração e até a próxima!